viado. Eu acho que esse foi o pior amasso que eu já vi de um time sobre o outro, que não foi um amasso, entendeu? O Vasco amassou o Porto Cabelo do início ao fim. Só foi 1-0, com pressão e com a torcida mandando o Carille tomar no pó. Não tô falando que tá errado, eu tô falando que é difícil entender o Vasco da Gama. Normalmente eu trago estatísticas aqui no layout que eu mesmo faço, mas como o jogo acabou de acabar, literalmente no momento que eu tô gravando, eu quero postar esse vídeo logo, porque o bagulho tá insano. No momento que eu posto o vídeo, amanhã já tem outro jogo, então vamos lá. Meu nome é André, esse aqui é o canal do Sofazão. Se inscreva no canal, dê o like. Tem muita galera aí que tá assistindo e não tá dando like. Ajuda o caba, pô. O Vasco da Gama precisa da nossa ajuda. Eu preciso mais. Bom, esse foi a estreia do time principal do Fábio Carille, que estava ensaiando já tinha um tempo, que poupou os jogadores contra o Corinthians, chega em São Januário lotado para jogar contra o Porto Cabelo com a formação um 4-3-3, né? Aqui que tá como se tivesse um 4-2-3-1, mas não é o que aconteceu. Léo Jardim, é aquela escalação clássica do Vasco que estava sendo adotada já tem um tempo. Léo Jardim no gol, Piton, Maurício Lemos, João Vitor, Paulo Henrique, Hugo Moura, Tietê, Garré, Coutinho, Nuno Moreira e o Verratti. Você pode falar, porra, o Tietê no lugar não era pra ser o Paulinho? Então, basicamente tá tendo uma disputa, né, saudável, eu diria, entre os dois volantes ali do Vasco, entre o Paulinho e o Tietê, isso já tem um tempo. O Paulinho, ele até o momento ainda não voltou a ser o que foi em 2023, e o Tietê, uma contratação ali mediana. Bom, regular, vai. É porque assim, é o seguinte, eu acho que o teto do Paulinho, ele é um teto maior do que o do Tietê, tá ligado? Mas eu acho que o Tietê tá sendo bem mais regular, e por isso que ele acabou ganhando a vaga titular. O Hugo Moura foi aqueles volantão que é pra realmente voluntar mesmo o jogo. O jogo tá na esquerda, ele dá um puta de um passe pra direita. E normalmente, ou ele acerta ou ele manda a bola pra casa do caralho, tá ligado? O Garré e o Nuno Moreira são os pontas que foram contratados, né? Não tem outros pontos pra substituir. Inclusive o Adson não foi relacionado, porque ele voltou a sentir dor. Coutinho e o Verratti, que são os titulares absolutos do Vasco, junto com o Léo Jardim. E aí é o seguinte, eu não vou nem falar a escalação do time do Porto Cabelo, porque eu não conheço ninguém. O time do Porto Cabelo, foi horrível. Exceto pelo goleiro. Esse cidadão aqui, o Luiz Romero, o goleiro deles, defendeu 9 vezes. Uma de soco. Mas, porra, 9 defesas. Defesas difíceis, assim. O Coutinho fez um jogo excelente, um dos melhores que ele fez. Realmente uma das melhores partidas do Coutinho no ano. Porém, não teve gol do Coutinho. Nem assistência. Gol não teve, não foi por falta de tentativa. O Coutinho criou pelo menos ali umas 4 jogadas claras de gol que o Romero salvou, pô. Absurdo esse goleiro. Tipo assim, defendeu muito bem esse cara, mas de resto, o time deles inexistiu. Aqui no SofaScore, que é a fonte que eu tô usando no vídeo, aqui uma linha do tempo, que é basicamente uma bússola, assim, quem tava comandando as ações ofensivas. Meu amigo, olha esta bússola. O Vasco comandou as ações ofensivas quase que o jogo inteiro, pô. Mas aí teve aquele negócio. Você pode ver que essa bússola, ela foi muito alta pro Vasco, foi uns picos absurdos, assim. E chegou a um determinado tempo, ela começou a virar. Aí você pensa, que porra aconteceu aqui? Foi nesse momento aqui que entrou esta substituição aqui. Payet e Lloyd Augusto. O Payet, ele entrou com a clara pretensão de segurar a bola. Só que o Payet tá irritando a torcida do Vasco já tem muito tempo. O Payet tá irritando o torcedor do Vasco, pô. O Payet era pra ser o nosso camisa 10. Ele é o camisa 10 em si. Mas ele tem que agir, né? Como camisa 10. E ele não tá agindo. Ele tá só preocupado em trair a esposa e jogar bola, que é bom nada. Lá de Augusto, ele foi o cara foda, assim, porque ele conseguiu ser contratado só pra falar bem da empresa, tá ligado? Imagina assim, pô, tu chega ali pra Google e fala, porra, Google é uma empresa do caralho. Meu sonho é trabalhar na Google. Aí a Google vai lá e me contrata só porque eu falei bem deles. Porque de futebol esse cara está devendo pra caralho. E se fosse pra fazer uma programação na Google, também deveria, entendeu? Foi uma lógica, assim. Se você não entendeu, você é burro. E nesse momento, com as substituições e também o cansaço, o time do Vasco caiu. Tava dominando as ações ofensivas. Só que com essa queda, óbvio que o Vasco não vai conseguir ficar o jogo todo no ataque. Vai chamar o inimigo mais pra perto. E, bem, assim, não teve uma defesa difícil do Léo Jardim. Não teve. Foram defesas tranquilas. Eu acho que defendeu 3 bolas aqui. Lá ele. Deixa eu ver aqui. O Léo Jardim fez uma defesa. Tá ligado? O Vasco não passou nem perto de ter um apavoro do Porto Cabello.
Mas a torcida do Vasco tá muito incomodada com o time, pô. Com o time não, talvez com seus comandantes. Com o Carille, pra ser mais específico. E também o que aconteceu com a porra da partida do Melgar. E também, claro, a gente acabou de tomar 3-0 num jogo que o Vasco desistiu de tentar jogar. Não foi nem que o Vasco, porra, foi lá, tentou. Não, o Vasco não tentou nem jogar contra o Corinthians. Contra o Melgar tomou um empate no jogo ganho. Aí a torcida vai ficando incomodada. E quanto mais essa bússola foi descendo, né? Foi pendendo pro lado dos caras, mais a torcida foi ficando puto. Até chegar o momento do famoso Carille vai tomar no... Entendeu? Tava tendo coro. E aí eu não sei se o Carille vai cair até o momento que eu vou postar o vídeo. Espero que não, porque eu vou ter que fazer outro vídeo. Mas assim, cara, a gente, como torcedor, a gente é muito, porra, 880, né? A gente tem que entender, é difícil, mas a gente tem que entender que o Vasco tá fazendo agora, ele tá passando por um processo. Tudo que o Vasco tá passando agora foi planejado pelo dirigente e pelo Carille. Perder ali aquela rodada da Copa do Brasil, perder aquela rodada do Campeonato Brasileiro, ganhar alguns pontinhos na Sul-Americana, a gente tá vendo parte de um processo. Se o Carille for demitido agora, o Pedrinho, primeiro, vai estar testando que ele foi incompetente nessa contratação. Ponto número 1. Ponto número 2. A gente vai estar perdendo o propósito disso tudo. Se o Vasco tá passando por essa merda, né, de, porra, dominar a partida toda e mesmo assim ficar com cagaço de tomar um gol no final, a gente tá passando por isso. Se o cara for demitido, vai ser em vão. Porque a gente não vai ver o resultado disso. E vai chegar um técnico com outra mentalidade. Um bagulho absurdo. E terceiro, que as melhores opções do mercado agora não vão vir pro Vasco. Ponto número 1. A gente não vai ter grana pra contratar. A gente não tem grana pra contratar um estrangeiro bom. Assim, um estrangeiro legal. A gente vai contratar outro Sapinto, outro Boina da vida, que é o que a gente não quer. Dorival Júnior, Tite, nenhum desses treinadores vão chegar no Vasco, se chegasse num futuro muito hipotético, porque o Tite ainda tem um salário muito caro e ainda treinou rival, mas o Dorival também, mas vocês estão entendendo, né? Suponhamos que nenhum deles vão chegar com tranquilidade para trabalhar, entendeu? Eu acho que o cara ele tem que ser mantido até certa medida. A gente não tá prejudicado na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, só foram 2 rodadas. A gente tem 3 pontos em 2 jogos, né? 50%, literalmente, 50%. Nenhum time tá 100% no Brasileirão, então a gente tá no meio da tabela. Se ganhar uma, a gente pode ir pro G4. O Campeonato Brasileiro tá muito no início, então esse ponto no momento não vai fazer falta. Eu espero não precisar desses pontos no futuro, Carille. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a gente até o momento tá ok. Então, eu no momento, eu tô pendendo pro lado de que vale a pena esperar algo de bom no final. Vai ter sacrifício no meio, é isso que eu tô querendo falar. A gente tá vendo um processo. A gente tem que ver o resultado do processo pra definir se vamos interromper ou não com o bagulho, tá ligado? E assim, nesse jogo em específico, o Carille, ele já assumiu que ele errou e já corrigiu o que ele tentou fazer contra o Melgar. Ele queria segurar o jogo, aí ele trouxe um zagueiro menor do que o Verratti, tirou o Verratti, que é o líder do campo, líder anímico, líder de tudo dentro do campo do Vasco, na partida contra o Melgar, chamou o time lá do Melgar, que ninguém dava porra nenhuma, e eles foram lá e empataram. Quando o time começou a pressionar, ele fez substituições espertas. Ele botou o Ryan como uma opção ofensiva, um desafogo. O Lloyd Augusto e o Pai entraram com a pretensão de rolar a bola, fazer firula, sofrer falta e parar o jogo. Com esse movimento, a gente deixa a bola no ataque, tá ligado? A gente não chama o adversário para dentro de si. Isso foi uma evolução do trabalho dele que ele teve de uma partida para outra. Porque ele reconheceu que ele errou. Com o jogo de hoje, ele reconhece que ele foi insuficientemente inteligente, para não chamar de burro, na partida contra o Melgar. Então, assim, 1-0, gol do Verratti, uma cabeçada espetacular, cruzamento do Garré, que finalmente estreou no Vasco da Gama, fez uma boa partida, interagiu com o time, fez vários cruzamentos, perdeu uma chance também que o Romero catou, minha nossa, que a bola já tinha passado do goleiro, ele fez a primeira defesa do Coutinho, tirou a bola do pé do Garré, para ele não chutar pro gol vazio, o goleiro Romero foi um absurdo.
Nuno Moreira nessa partida ele ficou meio apagado, mas foi compreensivo dado a força, né, que esse lado aqui do Tietchan Garré teve na partida. O lado do Piton, que normalmente é o mais forte, essa partida não, foi o lado direito. É um bagulho interessante de se ver. Maurício Lemos, mais uma partida segura. João Vitor, mais uma partida insegura. Então a zaga ficou meio a meio. O Jardim nem trabalhou nessa partida. 1-0, Vasco em cima do Porto Cabello. A gente vai voltar aqui para falar final de semana. Tem Vasco Sport em São Januário. O Vasco tem que fazer esses 3 pontos em casa. Na verdade, o Carille... Agora tem falando certo. Agora o Carille tem que fazer esses 3 pontos em casa. Se ele quiser se manter no cargo. Eu espero que ele consiga. Porque eu quero ver a porra do propósito. Se o propósito for um título pra nós, fechado com o Carille. Vale também destacar que quando o Vasco fez o gol, os jogadores todos correram pra abraçar o Carille. Foi uma atitude legal dos jogadores. Porque tá demonstrando que a gente que tá dando uma confiança pro treinador, que eles também querem ver a porra do propósito, entendeu? Então é isso. Vasco 1-0 em cima do Porto Cabelo. Deixa o like, compartilha, tamo junto.